Um pouco de dinheiro é bom, na verdade. Totalmente desprovidos de dinheiro, porque assim, a gente vive com pouco, mas com muito pouco também não se vive, né? A vida nos cobra hoje em dia um pouco de dinheiro para podermos viver. Teve um livro que eu li que é A Mensageira da Paz. Ela saiu de casa só com uma roupa e sem nada nos bolsos. E ela saiu para caminhar, para andar, que nem o contador de história, o Forrest Gump. E ela andou, e ela disse que ela não passou fome um único dia sequer. Mas o semblante dela era um semblante de calma e lucidez. Chegava para as pessoas e conversava com as pessoas com lucidez. E tem um outro livro também que eu li, da tia Tânia, e agora me foge, não é o Abridor de Latas, depois foi um outro que eu li também, que o rapaz surgiu. Não o Luar Peregrino. O Luar Peregrino. Ele ficou sem memória, desmemoriado nesse livro, né? E ele ficou andando, perambulando, mas o instinto dele fazia com que ele fugisse o tempo todo, porque a última lembrança dele é que ele havia sido perseguido. Mas ele ficou desmemoriado, ele não sabia o nome, ele não sabia o endereço. Mas pela forma educada que ele tinha, dentro da mochila dele, ele andava sempre com 10 evangelhos. Ele sempre mantinha, ele não sabia porquê, mas a doutrina espírita fluía facilmente, mesmo tendo perdido a memória. A doutrina espírita fluía dentro dele. E ele andava com aqueles evangelhos. Então ele pensava, isso eu já fiz na outra vida. E ele continuava então, onde que ele parava, ele falava sobre a sobrevivência da alma. Ele conversava com as pessoas, e as pessoas, pela educação dele, pela forma como ele agia, acolhiam muito bem e cuidavam dele. Porque a pessoa chega predisposta para trabalhar. Ela não chega predisposta para se encostar. Quem daqui já não disse assim, se você capinar, eu lhe dou um dinheiro. E a pessoa fica com raiva e vai embora. Pois essa pessoa do Luar Peregrino, que ele adotou esse nome, até depois, para quem tiver curiosidade de ler o livro, né, ele é muito bom. E ele, aonde que ele ia, ele se predispunha, o que tivesse que fazer, ele fazia. Aberto para trabalhar e para conversar, para acalmar os corações. Essas pessoas, elas sempre vão encontrar uma acolhida. Era o que Jesus fazia. Andava sem nada nos bolsos, andava desprovido, e onde que ele andava amealhando e junto com vários amigos. A gente pode viver sem, mas também a gente pode viver com, administrando sem ser sovina. Porque existem pessoas que fazem uma família toda sofrer porque querem guardar. Então a gente pode, porque existem muitas pessoas, se todos resolverem fazer como o Luar Peregrino, ou como a da Paz, aquela peregrina da Paz, o que vai acontecer? Ninguém vai trabalhar. Então no Evangelho tem uma parte que fala da necessidade da riqueza, né? Existe a necessidade para que evoluam, para que existam pesquisas, para que as coisas aconteçam, mas que seja então administrada para o bem. Que existem pessoas que sabem empregar o dinheiro para ajudar outras pessoas, são bons patrões, pagam os direitos trabalhistas, investem em educação, em creche. E existem aqueles que exploram, aqueles que sugam até a última, né? E pagam o mínimo, não pagam direitos, e a gente vê aqueles trabalhadores colombianos, venezuelanos indo para o Brasil sendo explorados, né? Em trabalho quase escravos, e outros, né? Quem falou? Haitianos. Os haitianos também vindo, né? E até agora para Santa Catarina também, a gente está sabendo que eles estão vindo. Por quê? Porque daí não conhecem seus direitos, né? Não sabem reivindicar seus direitos. Mas a necessidade da riqueza, até para que a gente evolua, estude, crie universidades, só não nos tornarmos então escravos disso, né? Eu conheci uma pessoa
que ele tinha, olha, uns 20 imóveis, uma aposentadoria de uns 20 salários mínimos. Mas se a mulher quisesse se operar, ou tinha que ir para a fila do INSS. Levou a família a ferro e fogo. Hoje os imóveis ficaram e os filhos estão se brigando, né? Então, ele passou uma vida sem desfrutar, fez a esposa não desfrutar, a família sempre com revolta. Para quê? Hoje na espiritualidade, qual a situação dele? Então a página inicial veio falar sobre isso. Mas eu preparei uma coisa que foi retirada de um livro até que trabalha muito para quem tem problemas de não ser rico, de não ter dinheiro, que é Joseph Murphy. Alguém já leu Joseph Murphy? O Poder do Subconsciente, né? A Oração, vários outros livros que ele tem, o Poder da Oração, né? E ele trabalha muito sobre o quanto que nós podemos ser ricos. Que tudo que nós quisermos, nós podemos conseguir nessa existência. E quem trabalha isso muito forte também é aquela outra edição do livro e do CD, que daquele CD... O Segredo. Hoje eu estava me fugindo. Gente, se vocês vissem a guerra mental para eu poder chegar aqui hoje, mas estou aqui protegida por Deus. Então, no DVD O Segredo, mostra os caminhos que a gente deve seguir para conquistar tudo que nós quisermos. Marido, ou marido ideal, a esposa ideal, o emprego ideal, tudo que nós quisermos. Nesse DVD, nesse livro Segredo, ele mostra o caminho. E o Joseph Murphy também fala sobre isso, sobre o poder. E tem uma outra doutrina filosófica que fala muito sobre isso, que é a Seite-Honoré. A Seite-Honoré também fala sobre isso. E a doutrina espírita, ela não fala do lado material, porque não estimula nós a termos conquistas financeiras, para que a gente não se prenda tanto na terra. Porque a doutrina espírita vai fazendo com que a gente se desprenda cada vez mais da matéria. Então ela não estimula para que a gente queira ter mais o carro, o emprego, aquilo. Mas ela tem as passagens na doutrina espírita, as passagens evangélicas, que diz: ajuda-te e o céu te ajudará. O que quer dizer essa frase? Ajuda-te que o céu te ajudará. É a mesma coisa do poder do subconsciente ou da força da vontade. Também tem uma página do Evangelho que fala sobre o poder da fé, a fé humana e a fé divina. O que é ter fé? Quando eu tenho fé, eu acredito. Eu acredito naquilo e eu vou então disposta para aquilo. Ter fé significa empenhar-me. Tinha um pai com 2 filhos, sendo que um filho não nasceu sem um braço. E este sem o braço, ele já chegou assim numa idade da juventude. O pai não fez como aquela pessoa que eu conheci, que não dividiu as riquezas. Ele já dividiu as riquezas para o filho e disse assim, para o filho que tem esse problema, eu vou doar essas terras que são muito boas, aráveis, cultiváveis, e que ficam próximo da cidade. E para o outro filho, ele deu uma terra que ficava longe de onde que eles moravam, afastado do centro da cidade, uma terra árida. Pode? Este filho se revoltou contra o pai, mas se revoltou de uma forma tal de sair de casa mesmo e ficou revoltado e não aceitou aquilo que o pai disse. E o outro filho foi lá e começou a trabalhar com aquele problema dele, e ele começou a trabalhar e as terras prosperavam. E aquele filho revoltado, porque ele ganhou aquela terra árida e mais distante. E ele voltou para o pai depois e brigou. Aí nessa época ele já tinha arrumado mulher, já tinha arrumado filho, e brigou, porque ele passou um tempo revoltado com o pai, com aquelas terras. E o pai disse: você só precisa trabalhar, se dedicar com esforço. E aí ele me
me manda trabalhar, esse pai. E ele ainda me manda se dedicar. Eu me dedicar, ter esforço. Para o outro ele deu tudo fácil. Aí passou mais um tempo, sofreu, levou tanto na vida, ele voltou, sem nada, voltou para aquelas terras áridas e ele já com uma saudade do pai, porque a vida às vezes faz com que a gente abaixe a bola. E ele disse, meu pai mandou eu trabalhar. Primeira coisa que eu vou fazer, vou cavar um poço nessa terra. E começou a cavar o poço, mas com raiva ainda do pai. E cavar o poço. Cavou 10 metros, nada de água, porque ele precisava de água para melhorar as terras. Cavou 20 metros, nada de água. 30 metros, 50, chegou aos 80 metros, nada de água. Que raiva, jogou tudo que tinha, foi para casa e com raiva ainda do pai. No outro dia de manhã, ainda contrariado, o filho veio e disse assim, ô pai, aquele poço que tu estava cavando lá, está dando uma água preta. Petróleo. Deus, para algumas pessoas, faz as coisas mais fáceis. E a gente diz assim, como Deus pode te dar uma vida tão fácil para aquela pessoa e para mim tão difícil? Mas é que falta empenho. Tem pessoas que se Deus dificultasse mais, nem reencarnava. Existem pessoas que estão a um passo de voltar para o outro lado. Qualquer coisa que dá de errado já quer se matar, já quer fugir daqui, né? Então aí a vida parece que embala essa pessoa, as pessoas embalam e mesmo assim ainda as pessoas às vezes fogem. Então a vida de algumas pessoas é facilitada pela condição espiritual, de determinação do próprio espírito. E para outros, quanto mais você é inteligente e forte, mais a vida parece que... E você vai ficando cada vez mais forte. E você vai se enriquecendo com isso. A gente não sabe. Nós não sabemos. Então, tanto o Joseph Murphy, quanto a Saint Honoré, e quanto a doutrina espírita diz, quanto mais a gente agradecer e nos empenharmos na situação atual que nós estamos, agradecer a situação atual que nós estamos, nos prepara para aquilo que tem que vir melhor. Tem um carteiro que passa, agora ele nunca mais, ele evoluiu, mas assim, ele evoluiu da situação de carteiro que ele vivia, que ele passava sempre na frente do nosso comércio lá. Ele era atencioso, sabe daquela pessoa que chega e que não dá vontade de assim, só pegar a carta, mas de receber, assim, pegar a carta e olhar para a pessoa, porque ele era atencioso. Ele não chegava e jogava a carta. E tem uns carteiros que eu já escutei, por que não bota uma caixa de correio lá, para não ter nem que ir ali entregar as cartas? Então, existem pessoas que têm esse contágio, que gostam de estar na relação. Pois esse carteiro, como ele é atencioso durante todo o trajeto que ele faz, ele ganhou curso de inglês de uma escola que fica na estrada. As pessoas ficam tão encantadas com esse carteiro, ficavam porque ele já não estava nem trabalhando, que gostavam de fazer com que ele saísse daquela situação logo. Quando a gente se predispõe a fazer as coisas, a gente energiza aquilo, que você não faz só aquilo. Você pensa que você está sendo só carteiro, mas você não está sendo só carteiro. Já contei, vou repetir hoje aqui, para algumas pessoas, da história do motorista, que quase todo mundo conhece o motorista lá de Itajaí. Essa pessoa, o senhor lá, ele fica no roteiro há mais de 20 anos. Só minha filha já pegou ônibus com ele, as filhas hoje já estão com 20 e poucos anos, e ele faz sempre o mesmo roteiro. Quando eu começo a falar dele, todo mundo diz, é ele mesmo. Todo mundo conhece ele. Ele não é um motorista comum da coletiva. E o pessoal da coletiva, se soubesse no começo, eles nem queriam que fosse, porque esse senhor, quando vai chegando no ponto do ônibus, ele vai reduzindo, se ele vê alguém que está vindo atrasado, ele fica esperando a pessoa chegar no ponto. Quem que não gosta de um motorista desse? Ainda tem mais. Se a pessoa não vem, que ele já está acostumado que ela venha sempre, no outro dia ele diz assim, por que você não veio? Ele, com as pessoas que chegam assim, ficam sentados perto dele, ele começa a puxar assunto para fazer amizade. E ele deixa um diarinho, sempre assim perto dele, para conversar com as pessoas sobre as notícias do diarinho.
para puxar assunto. No verão, o uniforme da coletiva é branco. Aquela camisa branca, ele entra no ônibus assim, não parece um motorista sofrido assim, não. Ele entra como um médico. Aquela camisa branca, o uniforme dele, uma toalhinha no pescoço quando soa, de vez em quando se limpa, e ele dirige aquele ônibus como se fosse uma coisa assim, uma carruagem. A gente se sente protegida com ele. Ele é tão atencioso que todas as pessoas gostam muito dele. Há uns 8 anos atrás, que eu já conto essa história, que quem me contou essa história é um funcionário que trabalha com a gente lá na loja. Ele disse: adivinha o que fizeram para ele hoje? Ele estava de aniversário, todo mundo foi cedo lá para coletivo, enfeitaram, encheram um ônibus de balão, levaram um bolo e cantaram parabéns para ele no roteiro. Nós sentimos carências de pessoas afetivas. E a gente reconhece uma quando ela se apresenta fazendo o que quer que seja. Essa pessoa é próspera. A prosperidade está na mente, não é no dinheiro. Tem pessoas que têm 10 imóveis, pagam 10 impostos. Tem 10 inquilinos, tem 10 incomodações. A prosperidade está na mente. Ele pode ser uma pessoa reclamona, ficar falando dos impostos, ficar incomodando a família ainda porque tem os 10 inquilinos. Então, a prosperidade, as pessoas estão num lugar agradecendo aquilo que fazem e pensando assim: o que eu posso fazer melhor pelo outro? Isso é ser próspero. A prosperidade é estar diante da oportunidade e enxergar. Ver todas as oportunidades. Qual é a diferença que eu posso fazer hoje na vida de uma pessoa? Existem algumas pessoas que no começo, quando a gente abriu o comércio, nós começamos na sala da nossa casa. Um relato até meu, né? Nós compramos uma casa do BNH e na nossa sala nós abrimos assim uma portinha de vidro e ali nós começamos o comércio. Nós não tínhamos dinheiro para botar piso, era um carpê mesmo. Nós não tínhamos dinheiro para fazer uma divisória, fizemos uma cortina mesmo. E o vizinho do lado disse assim: coitado deles, do que eles vão viver? Esse comércio deles não dá nada. Só que nós, naquela maneira de agir da Seichonoe, que a gente sempre foi muito forte, Seichonoe, e muito espírita, eu sou espírita há 35 anos, assim, eu via que eu não queria fazer mal para ninguém, eu só queria viver dignamente. Então, cada pessoa que entrava na nossa loja lá, eu reverenciava aquela pessoa. E agradecia, porque ela ia fazer comigo uma troca de trabalho. Eu ia fazer o melhor que eu pudesse para aquela pessoa que estava indo comprar comigo. Então, cada pessoa era importante. Gente, aquela mesa virou consultório. Sabe o que é? Cada pessoa que chegava lá se sentia acolhida e abria e relatava. No final, eu estava fazendo atendimento espiritual lá. Uma época até que meu marido, que era muito avesso assim, a essas coisas, ele dizia assim: ó, essas coisas é na casa espírita. E eu tinha que, às vezes, encurtar a conversa, porque o cliente não saía da loja. E até hoje nós temos clientes fiéis que vão lá só para conversar. Não é mesmo, Simone? Minha filha trabalhou lá com a gente bastante tempo. Nós temos clientes que vão lá para a loja, não é para comprar. E sabe que existem clientes que vão lá e às vezes eles não querem nem comprar nada. Eles vão lá, mas pela acolhida, como a gente gosta muito deles, eles sentem isso, eles ficam olhando o que eles podem comprar para me ajudar. Eu não quero que eles comprem, mas é uma troca. É interessante. Vocês já sentiram assim uma vontade de dar tudo para uma pessoa que fez bem? Não é por isso que a gente atende bem. É porque a gente gosta de ver o que eu posso fazer por você. Quando você começa a fazer isso, você descobre o segredo da prosperidade, o segredo da espiritualidade, o segredo do amor. Porque quando você faz para o outro com amor, o melhor que você pode fazer, você aprende a amar. O amor é isso. A caridade é isso. Então, a lei de caridade do amor é fazer pelo outro tudo, ou mais que eu posso fazer por ele. Lá em casa, ainda ontem, no Evangelho, durante o Evangelho, abri uma página e levantou uma discussão lá em casa, porque, além da Simone, que está aqui, que já é casada, meu Deus, ela fica envergonhada, não vem mais. Quando eu falo assim, eu tenho mais 2 moças.
que se brigam para trabalhar. Não é porque elas gostam de trabalhar, elas se brigam para fugir do trabalho. E lavar uma louça é uma guerra. Não acontece isso na casa de vocês? Recolher uma roupa, não enxerga que o tempo está fechando, que está ficando úmido, que a roupa estava seca no sol, a mãe tem que ligar, olha, a roupa está na rua. Não enxerga. Meu Deus, como pode? Só vai dar boa quando casar. Aí quando casa desperta, aí diz assim, meu Deus, como é que eu não via, coitada da minha mãe, né? Como que eu não via essas coisas? Mas a gente tem que ficar empurrando, né? E essa discussão se abriu ontem, porque existe um período que a gente é assim fechado. Que a gente não enxerga o quanto que a gente pode fazer a diferença na vida do outro com tão pouco. Recolher uma roupa, lavar uma louça, não precisa muito para a gente ser feliz. Atender uma pessoa com disposição no balcão. Quem é daqui que é dono de um comércio que não quer um vendedor atencioso? Que preste atenção, porque quando você é um vendedor atencioso, você anota até o que o cliente veio procurar e você não tem, aí você faz uma relação, ó, tal coisa, o cliente veio tal cliente procurar e não tinha. Aí você começa até a direcionar seu comércio. Quem que não quer um vendedor que tem horário, que cumpre horário? Quem que não quer uma pessoa atenciosa? Quando você descobre isso, você descobre o sucesso. É pouca coisa. Se brigam para contratar a pessoa que trabalha lá comigo. Existem umas concorrências no meu segmento que de vez em quando falam, mas quanto é que tu quer para sair de lá? Porque a pessoa é dedicada. Uma pessoa dedicada, você briga por ele. Ah, porque vocês estão explorando. Não explora, pior que não, que se a gente pudesse ainda pagava mais por ele. Porque uma pessoa maravilhosa dessa, você faz tudo por ele. E tudo que nós pudermos fazer por ele ainda é pouco, porque é uma pessoa tão boa. É uma troca. E como é bom quando a gente descobre essas coisas. Isso é prosperidade. E aí nós começamos naquela salinha. Hoje, algumas pessoas dizem assim, eles têm muita sorte. Eles têm muita sorte. E tem gente que diz assim, eu não tenho sorte. Mas sorte, gente, conforme Joseph Murphy, como a forma aceita ou não é uma maneira de pensar, de agir, e que você vai firme naquele propósito e as coisas são atraídas para você. Na doutrina espírita fala-se sobre o poder da atração, a lei de atração. Quando você dorme, antes de dormir, o que você pensa? Quais são os seus últimos pensamentos? Se você é uma pessoa que vive como uma pessoa comum e que assiste às coisas comuns na televisão, você dorme perdido. O seu pensamento não tem uma direção, sua vida não tem um foco, e aí você vive perdido. Agora tem lá em Itajaí, não sei se todos podem sintonizar, vocês aqui também, um canal espírita. Que você pode ligar na televisão e fazer uma escolha, assistir um programa espírita. Existe um canal, um outro canal, que lá eu pego na TV a cabo, que é um canal evangélico, mas tem uns filmes tão bons, com umas mensagens tão boas. Eu posso fazer escolhas, assistir todos os jornais da Globo e dormir pensando que a vida não presta, que nada está bom, e eu posso dormir assim, me refazendo com boas informações, que Deus é bom, e dormir nesse pensamento. O último pensamento que você tem antes de dormir lhe posiciona o desdobrado do corpo perto de você. E as companhias espirituais que você traz ali perto de você, ao redor do seu corpo, são aquelas que você formou durante seus últimos pensamentos. Que tipo de pensamentos você tem antes de dormir? Químicos. Os grandes cientistas, antes de dormir, eles pensam em quê? Em química. Compositores, tipo Roberto Carlos e outros, antes de dormir, vocês acham que eles ficam assistindo a Globo, todos os jornais? Como eles vivem com música, eles pensam em música e eles querem compor música, e quando eles dormem, antes de dormir, eles pensam em música. E durante a noite, eles têm ideias de música, e quando acordam,
eles acordam inspirados em música. Quando você foca, quando você direciona a sua vida, as companhias espirituais ao seu redor são selecionadas pela sua maneira de pensar e de agir. Que tipo de companhias espirituais nós temos? Basta a gente ver que tipo de pensamentos constantes nós vamos tendo. Existem pessoas que acordam de manhã vendo o dia cinza, não abrem a janela, não acendem a luz, o dia é cinza o dia todo, mas querem viver positivamente. Aí o nome vem para casa espírita, querem que as pessoas achem uma vaga, um emprego, querem que as pessoas encaminhem a pessoa, mas ela própria não muda o padrão mental. Somos nós que temos que mudar. Nós. Existem algumas pessoas que precisam do empurrão da família. As pessoas que estão já com um transtorno muito grave, pessoas que estão muito envolvidas na obsessão, que daí é a família que tem que amparar, muitas vezes levar na casa espírita ou levar um tratamento, mas dar o empurrão, porque a desobsessão sem o obsediado estar participando não evolui muito. Pode aquele obsessor ser encaminhado, mas ela naquela maneira de ser, de agir, atrair outras companhias espirituais. Nos transtornos, vai lá para o psicólogo, psiquiatra, passa a medicação começa a melhorar então as conexões dos neurônios, começa a ativar então as doses de serotonina, de outras, para ativar então o bom humor. E o que o psiquiatra diz? Ela precisa de uma terapia de trabalho, se ocupar. Precisa de uma terapia da ocupação. Aí manda fazer uma atividade fora de casa, porque se ficar dentro de casa, mesmo com medicamento, a pessoa não progride. Tem que ter uma ocupação. Então, terapia ocupacional, tratamento espiritual e mudança de hábito, mudança de pensamentos para que a gente possa sair daquela maneira cinza de pensar. E aí todos nós podemos. Quem daqui pensa que não pode, que não tem boa sorte, é porque ainda está com aquela maneira de pensar errada. Tudo que nós quisermos, nós podemos. Eu, Sandra, se quiser ser um excelente pedreiro, eu posso. Alguém pode dizer para mim que eu não vou ser um excelente pedreiro? Posso. Que uma coisa bem difícil que eu não sei fazer, eu posso. Qualquer coisa que eu não sei fazer, eu posso aprender a fazer. Lógico que no começo eu vou fazer feio ainda, não vou fazer bem feito, mas a hora em que eu me determinar a fazer, quem será o obstáculo na minha vida? Apenas eu. E é isso que no Evangelho segundo a doutrina espírita, na parte que fala sobre o poder da fé, a fé humana e a fé divina, diz isso. Que Jesus estava assim que nem eu, falando para todo mundo, mais pessoas, quando de repente apareceu lá um moço com o pai, e o pai gritava: mestre, mestre, por favor, cure o meu filho. Cure o meu filho, que ele está lunático, ele está obsediado. Porque eu já estive lá fora com seus apóstolos, com seus seguidores, e eles disseram para mim que nada podiam fazer. Jesus olhou bem sério para os apóstolos que estavam lá atrás, assim, bem bravo. Vocês imaginam Jesus olhando assim? Jesus olhou firmemente para os apóstolos que estavam lá atrás e disse assim: homens de pouca fé, sabeis que tudo o que eu faço vós podeis fazer. Falou isso para os apóstolos. Que se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: saia daqui, vá para ali, e ela iria. E Jesus apenas olhou firmemente com aquela forma de pensar dele, ordenando para que os espíritos saíssem daquele garoto, e ele se curou. Jesus sabia qual era a dinâmica. Jesus sabia como fazer a desobsessão, porque a desobsessão não precisa de água benta, não precisa de crucifixo, basta apenas doutrinar mentalmente. E Jesus, com a autoridade mental que tinha, então ele
Ele sabia da capacidade. Agora os apóstolos não, os apóstolos eram temerosos. Eles tinham medo de doutrinar o Espírito porque eles não sabiam. Porque sabe o que faz a gente não ter fé? A falta de conhecimento. Quando você começa a conhecer, você domina aquilo e aí você vai e faz. Então quando a gente não sabe muito, aí a gente fica assim, será que eu posso? Será que eu não posso? Mas todos nós podemos. Só que o que nos falta é uma determinação. Então, eu reconheço que eu posso e eu me determino a fazer. E o que eu tenho que fazer? Hoje não se transportam montanhas. O homem não transporta montanhas. Tiraram lá um pedaço lá do morro cortado. Não estão tirando mais um pedaço. O homem hoje faz coisas. Naquela época se pensava assim, não, Jesus diz pensar, tirar a montanha daqui com a força do pensamento. Mas não é com a força do pensamento. É com a determinação de agir, de conhecer, de saber. A gente quer assim, porque Jesus disse, vós, tudo que vós quiserdes, vós podereis. Então a gente pensa assim, então eu quero e a coisa vai acontecer. Não, eu quero e o que eu tenho que fazer para poder conseguir? Estudar, determinar, me disciplinar, conhecer, me dedicar. Então não é só ter fé. E Jesus ainda, ele não falava dessa fé assim, que hoje a gente pensa assim, eu tenho fé, a fé e a gente liga com religião. Quando Jesus falava, ele falava da determinação, do conhecimento. Do conseguir por conseguir com a determinação e conhecimento. Por acaso, Jesus sempre falava de nós nos ligarmos com Deus. Nesse sentido, então, se achava que ter fé é estar dentro de uma casa espírita rezando para tal coisa acontecer. Pode ficar aqui rezando 30 anos que não vai acontecer. Não vai para casa ser um homem bom para ver se a coisa acontece. Você está aqui, reza. Quanto mais eu rezo, pior a coisa acontece lá em casa. O que adianta vir para casa, rezar e chegar em casa não mudar? Não se determinar a fazer aquilo que tem que fazer. Só rezar, não adianta. A fé, a pessoa tem que saber, porque quando você se torna espírita, você tem que conhecer que é você que plasma, você que cria, você que atrai. Quando você dorme feliz, as mocinhas, elas não sabem. Mas na Sentinela tem uma dica. Para quem quer achar um namorado, a alma gêmea. A alma gêmea, não existe alma gêmea, tá? Cuidado com a alma gêmea, porque ela é igual a você. Você não quer alguém igual a você, não quer, né? É bom que seja diferente. Então, assim, quando a gente está procurando a outra metade, ou alguém para ser companheiro da gente, para dividir nossos dias, essa pessoa não vem exatamente, muitas vezes, quando você pensa. Você pediu, essa pessoa ligou, sintonizou e você encaixou. Mas se você está sozinho e você deseja atrair, a Sentinela tem uma reza, que é a oração da metade da alma. E ela é a seguinte, que diz mais ou menos, eu não vou falar a oração que vocês procurem, mas que quando você for dormir, ela diz a mesma coisa para quem quer um emprego, ela diz a mesma coisa para quem procura uma casa, ela diz a mesma coisa para tudo. Quando André Luiz se viu no umbral, vocês acham que quem plasmou o corpo físico do André Luiz? Aquele corpo todo cheio de doença, foi Deus? Foram os espíritos que estavam no umbral ou foi ele próprio? Quando você quer estar num ambiente bom, quando você desencarnar, você não fica se culpando, você não fica fazendo coisa errada, porque você vai plasmar seu inferno, seu umbral. Se perdoe, se ame. Se perdoe, se ame. Agradeça a você mesmo, a seu corpo, a seu espírito, a seu pai, sua mãe, e durma. E se imagine embalado, assim como o jovem dorme sorrindo, sonhando com um príncipe encantado. Durma sonhando com a pessoa que você imagina.
Não pense numa forma física, não pense no Brad Pitt, não pense. Pense na forma de luz. Pense numa forma de luz que você não sabe como é que ele vai vir embalado. E durma pensando com essa pessoa, que ele existe em algum lugar, só que ele não está encontrando você, porque você não estava sintonizando com ele. Durma pensando nele, que vocês se encontrando. Se vocês não se encontrarem na Terra, pelo menos no mundo espiritual vocês vão se encontrar. É incrível que a Sechonoye diz isso, e é incrível o que acontece. Eu fiz isso, gente, não demorou muito. Em seguida, eu já estava casada de novo. Eu fui, não demorou nem muito, a outra já estava ali. Mas é verdade, é que a gente fica querendo buscar alguém, mas a gente não sabe nem rezar por esse alguém. A gente não sabe nem sintonizar por esse alguém. Você quer comprar alguma coisa? A Sechonoye é cheia de relatos disso. Você dorme com aquilo, imaginando. Uma moça estava se separando do marido de uma senhora, muito amiga minha. Já contei essa história aqui, mas vou repetir. E o marido tinha um carrão, mas era um só. Era um carrão que dava para comprar dois, mas ela estava andando a pé e o marido, naquela coisa de separação, ele passava com o carrão e ela a pé. Ela passava com uma raiva dele. No processo de separação, ela passava e emitia aquela raiva. Eu disse, mas para que você fica fazendo isso? Comece a imaginar, a soltar essa pessoa, já que ele não quer mais ver com você, já está envolvido. Comece a agradecer, envolvê-lo em amor e carinho, perdoe ele para que ele possa seguir. Mas ela custou uma raiva. E eu disse assim, ó, o que você precisa agora nesse momento? Eu quero um carro. Ele podia vender aquele, ter dois, não sei o quê. E a raiva maior era o carro. Toda briga maior não era por mais, nem pela, mas é pelo carro. Qual é o carro que você quer, mais ou menos, assim, um padrão? Pode ser qualquer coisa. Eu disse, então tá. Entre num carro, tire uma foto de você, bote na parede e durma, olhando para o carro e agradecendo o carro. Você ali dentro, mas isso não vai acontecer. Mas já se viu ficar olhando para uma foto? Gente, ela disse que ela fez só de bobagem. Ela entrou lá na Caninana num carro e disse, moço, tira uma foto de mim desse carro. E realmente levou, botou aquela foto lá, e de vez em quando ela passava e olhava, e ela dormia. Ela disse assim, olha, mal não vai fazer. Se eu não ganhar, pelo menos eu não durmo com raiva, né? E ela se imaginava no carro. Não passou uma semana para ele não se incomodar mais, não é que ele deu um carro para ela. Porque ela já tinha tanto internalizado, falado tanto, naquela pós do carro, ela parou de incomodar ele, parou de ficar incomodando, daqui a pouco veio. São umas técnicas que a Sechonoye explica do lado da Sechonoye, mas que na doutrina espírita é assim. Quando a gente está com uma raiva de alguém, um pensamento com raiva, a outra pessoa recebe. Sabe, isso eu já falei várias vezes, quando você está no tanque lavando uma meia suja do marido, que ele estava lá jogando futebol ou fazendo alguma coisa, e você está lá, esse danado, porque o homem lá onde ele está, ele recebe aquele pensamento e ele fica com raiva da mulher, ele nem sabe por quê. E aí, se ele estava aprontando, aí que ele apronta, porque ela está com raiva mesmo, eu não estou com raiva. Mas se você está lá lavando a meia e dizendo assim, querido, ainda bem que você tem pernas, que você tem pés, que você possa usá-lo para seguir um bom caminho. Se você não estiver no bom caminho, que você possa se arrepender. Gente, aonde quer que ele esteja, ele se arrepende, ele sente, porque existe uma coisa que a doutrina espírita explica isso, não é Sechonoye, é a doutrina espírita, que os seus pensamentos, eles viajam e vão até a pessoa. Você pensa nela de imediatamente, ela recebe. Só que tem uns que estão desconectados, eles ficam sentindo mal, dão uma coisa ruim, porque eles estão fazendo alguma coisa que não é aquilo, né? Mas a pessoa recebe. Ela recebe, e se você realmente está vibrando naquela coisa de perdão e de mensagem, fazer com que a pessoa evolua, ela recebe e ela se arrepende daquilo que ela está fazendo. Essa é a mágica do bem. Por isso que vibrar no bem, no bom, no amor,
não só faz bem para a gente, porque de imediatamente, quando a gente começa a pensar no bem, no amor, as nossas células ficam rejuvenescidas. Tudo que é pensamento bom libera uma substância no nosso organismo que rejuvenesce as células, que faz com que as células ganhem um ar novo. Tudo que é pensamento ruim, negativo, destrutivo, vai degenerando as células, e principalmente as do coração, do estômago, do pulmão. Então, quem tem raiva do outro se envenena primeiro a si mesmo. E ainda por cima vai lá no pensamento do outro e azucrina o outro. Não é só você mesmo. Você se prejudica e prejudica o outro. Então, quando você resolve mudar sua maneira de pensar, primeiro você se beneficia. Depois você vai até o outro e começa a trabalhar. Existem pessoas que elas estão num astral ainda tão negativo, e nesse livro até, o repórter do outro lado, o repórter do outro mundo, é daqui, estou devolvendo hoje, já várias pessoas leram. Tem uma senhora aqui, que esse espírito aqui, o Silveira Sampaio, ele desencarnou, e estando lá do outro lado, ele foi numa região da espiritualidade e conheceu uma senhora que ela estava sofrendo muito numa situação difícil do outro lado. E ela estava sofrendo muito, porque enquanto encarnada, ela queria arrumar a vida de todo mundo. Quem está aqui já não quis arrumar a vida da mãe? Lá em casa é com a vida da mãe. A Simone não quer arrumar a minha vida, né? Ela está fazendo assim que não. Mas quem já não quis arrumar a vida da sua mãe, ou do seu pai, ou do seu irmão, ou de alguém? E a gente, enquanto não arrumar, a gente não descansa. Tem pessoas que até vão lá e compram uma casa e querem ir, porque se fizer assim vai dar tudo certo. Interfere. Pois essa senhora, ela passou uma vida querendo arrumar a vida dos outros. E a ela mesma, ela não se arrumava, não se ajudava. E as pessoas que ela tentava direcionar e arrumar a vida tinham raiva dela. Porque ela era mandona, porque ela direcionava. E emitiam pensamentos ruins para ela. Porque tem horas que a gente quer fazer tanto pelo outro e não faz pela gente mesmo. E pela gente mesmo, o primeiro é mudar nosso padrão mental. Quando você se ama, quando você se valoriza, quando você começa a nutrir bons pensamentos, a se tornar mais inteligente, uma pessoa mais conectada, querer saber, você se organiza e aí sim você começa inteligentemente a querer ajudar o outro, mas sem querer manipular a vida do outro. Que era o que essa senhora fazia. Que a gente possa descobrir o potencial que nós temos. De sermos o que nós quisermos. O que você quer ser? Você poderá ser. O que você quer fazer? Você poderá fazer. Desde que não atrapalhe a vida de ninguém. Desde que não prejudique o outro. Desde que aquilo faça com que você cresça cada vez mais. E a frase que a tia Tânia gosta tanto de falar, e que ela bota atrás de todos os papeizinhos, todos os dias, sobre todos os aspectos, eu estou cada vez melhor. Melhor, melhor. Ninguém regride. Todos nós só evoluímos. E mesmo aquele momento que parece assim que a gente, ai meu Deus, mas eu já fui melhor, as coisas já eram, e agora é um momento às vezes de fazer você refletir, mas ninguém regride. Todos os dias, sobre todos os aspectos, eu estou cada vez melhor, melhor, melhor. Uma boa noite.